9h27, 4 de outubro de 2025. Então eu fiz um vídeo agora, anterior a esse, de 14 minutos. E eu vou começar a fazer esse agora, falando um pouco da citação de Steve Jobs. Steve Jobs tinha uma citação que eu acho que é um mantra, na verdade, né? Ele dizia o seguinte, que quando tiver um problema, saia para caminhar. No entanto, isso é uma interpretação muito, assim, que pode ir além de ser literalmente, né? Quando tiver um problema, saia para caminhar. E essa citação de Steve Jobs, eu sempre fiz na prática. Porque desde a adolescência, quando eu queria espairecer, desopilar e tudo, sempre eu usei esse método para fazer caminhada. Às vezes eu ia tomar uma água de coco na Avenida Beira-Mar, fazer uma caminhada e tomar uma água de coco na Beira-Mar. Dias de domingo, eu gostava muito de fazer isso. E, posteriormente, isso na época que nem existia internet, né? Nem existia internet, não existia Wi-Fi, não existia celular, não existia nada disso. Nessa época eu comecei a usar esse método de sair para caminhar, para espairecer. E estudos comprovam que a neuroplasticidade, ela tem benefícios quando nós colocamos o nosso corpo para fazer um tipo de movimento, né, em relação a aeróbio, digamos assim, cardio, né? Os benefícios são inúmeros, porque desde a liberação de serotonina, dopamina, todos os hormônios que são hormônios muito importantes para o nosso metabolismo, nosso sistema imunológico, que aí já é um estudo mais com especificidades, com mais detalhes. Hoje eu estou com uma blusa da Smart Fit, eu estou de tênis, eu estou aqui de mochila, porque eu trouxe água, eu trouxe um lanche, porque aí dependendo de para onde eu vou, eu não vou precisar me preocupar com a hidratação e de não ter um problema, né, de exaustão por falta de hidratação. E, por exemplo, eu estou aqui apenas com um jejum intermitente. Eu tomei café hoje, não comi nada ainda, só vou comer lá para depois do meu dia. Por isso que eu trouxe uma fruta para, no caso de eu passar mal, né, eu parar e tomar água e comer a fruta, né? Porque aí eu não posso ser negligente com os meus limites. Mas então aqui, ó, são os minutos. Então aqui, ó, tô aqui. Essa blusa da Smart Fit, eu ganhei na Smart Fit no tempo ali que a Smart Fit era naquele prédio daquele supermercado na Barão de Studart, né? Que eu acho que antes era Extra, depois passou a ser Carrefour e agora está em reforma lá. Eu não sei qual é o supermercado que nesse imóvel agora está funcionando. Mas antigamente também tinha um supermercado muito grande que era por ali, que era o Ronce, né? Então, meus pais eram clientes do Ronce, minhas roupas eram compradas no Ronce. Inclusive, muitas coisas minhas foram compradas quando eu tive a autonomia de poder comprar as minhas coisas, eu comprava no Extra. Lá, inclusive, eu comprei o meu notebook, um HP, né? Aí, isso um tempo que era Extra, olha lá, o meu iPhone 6S Plus,
Meu iPhone 6S Plus eu comprei no Extra do Iguatemi. O Extra do Iguatemi nem existe mais, né? Agora é o quê? Pão de açúcar. Mas então, por que eu tô falando isso? Porque tudo meu tem nota fiscal. Tudo meu eu posso provar. Quando eu disser uma coisa, quando eu disser uma coisa, eu disser que eu posso provar, é porque eu tenho meios documentais legítimos para provar o que eu estou dizendo, o que eu estou contextualizando. Então, no dia que eu disser, olha, eu tenho como provar, no dia que eu disser eu tenho como provar, é porque eu tenho provas documentais legítimas para contextualizar o que eu estou dizendo que posso provar. Então, voltando aqui ao assunto, né? Steve Jobs usava esse método de, quando tiver um problema, sair para caminhar. E eu uso esse método desde sempre. Desde sempre. Acho que desde criança. Desde criança eu saía para dar uma volta no quarteirão, aí me perdi. E aí eu me perdi, o pessoal achava que eu estava fugindo de casa. Mas enfim. E aí a gente, depois que veio essa citação do Steve Jobs, eu sou uma das pessoas que eu posso dizer empiricamente que funciona, né? Porque os nossos neurônios, nossas boas sinapses, as nossas boas neuroplasticidades precisam de uma oxigenação fora do ambiente em que nos deixa, né, naquela situação, digamos assim, enfadada, enfadonha, e não vou nem chamar não vou dizer enfadada, enfadonha, nem tédio, porque isso é muito de cada pessoa, né? Isso é muito de cada pessoa. Deixa eu passar aqui. E aí, eu preciso contextualizar isso, que dentro da minha posição, da minha vivência, eu tenho essa experiência, essa vivência, mas talvez em outras pessoas não funcionem. Não funcione. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós temos especificidades, nós temos detalhes que são muito singulares, né? Então, as minhas vivências pode ser que não sirva para outras pessoas. Mas então, deixa eu ver aqui, 9 minutos. Então, voltando aqui ao assunto de que dia de sábado, eu acompanhava meu pai antes de ler e escrever. Antes de ler e escrever, antes de ser alfabetizada. Eu já saía de sábado com ele para medir terreno e para receber os aluguéis, né? E é por isso que eu conheço todos os inquilinos antigos, desde os que foram vendidos as casas, desde os que foram para o imbróglio jurídico do espólio, né? E deixa eu passar aqui. Então, assim, eu quero contextualizar a importância dos documentos em meio às questões de hoje em dia, né? Porque palavra hoje não vale mais nada, né? Então, no imóvel da Juventus Barroso 921, nós alugamos esse imóvel para o nosso bombeiro hidráulico. E ele usou de má fé. Porque meu pai pediu o imóvel para uso próprio, que eu digo, para poder fazer uma reforma, aquela coisa. E ele estava dando problema para pagar o aluguel. E a gente pediu o imóvel. E aí chegou o dia de entregar o imóvel. Ele simplesmente disse, não, eu não assinei nada, então procure aí os trâmites, né? Olha só, um bombeiro hidráulico, hein? Bombeiro hidráulico afrontou, né, um advogado, dono da casa, e usou de má fé. Usou de má fé com uma pessoa que sempre ajudou todo mundo. Uma pessoa que muitas vezes teve
inquilinos que ia pagar e estava com problemas, ele dava uma porcentagem do aluguel para a pessoa tentar resolver o problema que tinha. Eu digo isso porque eu vi. Nós tínhamos uma inquilina também nessa casa da Juventus Barroso, 921, que era a Socorro Rodrigues. A Socorro Rodrigues era a inquilina do meu pai muito antiga, né? E ela tinha 2 filhas, a Soraya e a Márcia. E aí, quando ela ia pagar o aluguel, eu sempre fui apaixonada naquela casa, né? Que era uma casa que meus avós moraram. E era uma casa assim, bem simples, mas eu tinha toda uma memória afetiva no imóvel, bem simples. E aí, o que aconteceu? Aí, quando ela ia pagar o aluguel, eu pedi pro papai para ir passar o fim de semana. E ele deixava, inclusive, quando eu ia passar o fim de semana, ele dava lá um valor para poder arcar com as despesas. Então, eu quero dizer para vocês que nada aqui é fantasia da minha cabeça. Quando eu digo que eu posso provar uma coisa, não duvide. Não duvide. Não tente blefar. Não tente blefar. Porque quando eu digo que posso provar algo, é porque eu posso provar por meios legítimos, com documentos legítimos, com procedimentos lícitos, legais e cabíveis diante do contexto que eu quero contextualizar e provar. Então, aqui são 11 minutos. Então, hoje em dia, nós precisamos registrar, homologar acordos, judicializar. Por quê? Olha só, no processo 015727256 2016 8060001 e no 015841143 2016 8060001, nesse primeiro que eu falei, teve uma audiência dia 24 de novembro de 2016, a primeira audiência, onde ficou homologado lá, homologado que ele pagaria um valor de pensão, o condomínio, a escola e o plano de saúde do João Ramalho. Um valor em dinheiro e o outro valor no colégio, no plano de saúde, no condomínio. Tem lá no termo de audiência, se não me engano é na página 50, se não me engano, termo da audiência. E o que é que acontece? Ele no primeiro mês descumpriu. Daí surgiu um cumprimento de sentença que não foi cumprido. Vou desligar esse vídeo e vou fazer outro vídeo depois.